Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um tema interessante sobre a Cabalá do Tetagrama Divino, conhecido como as 4 letras sagradas, as letras que vão gerar, numa linguagem da física terrestre, fractais, centelhas divinas, onde todos nós estamos inseridos. Esse tetagrama, as 4 letras, é um grande código, é o macrocódigo, segundo a Cabalá, a ciência da alma, a ciência dos pluri e multi-universos, a ciência do ser, de nós, de todos nós, da vida após a vida, do que a gente chama também morte, que não é morte, mas o passamento vamos dizer assim, da nossa consciência sem a vestimenta, num determinado plano ou dimensão, segundo a Cabalá, que a gente está morando aqui em Malhut, no reino físico. Esse tetagrama ele tem uma série de códigos, onde corresponde também aos 4 mundos, segundo a Cabalá, Abiá, Atzilut, Briá e Yetzirá. A gente pode traduzir como o mundo da emanação, o mundo da criação, da formação e o mundo da ação. Essas 4 letras, né, que tem uma correlação com esses mundos, elas também têm correlação com 4 figuras chamadas bíblicas, na verdade, da Torá. A palavra Bíblia vem do grego, relacionando e significando livro, mas a palavra Torá no hebraico, assim como no aramaico, Horá, quer dizer instrução. Na verdade, em aramaico, oraita, quer dizer luz. E em hebraico, instrução. Então, a Torá ela é um livro, tá certo? No grego, no hebraico também, porque ela instrui ao ser humano na sua evolução progressiva infinita, assim como ela nos ilumina, ela faz a gente refletir a luz divina. Ou seja, refletir, repercutir essas 4 letras nos 4 mundos, que nossa alma pertence a elas, aos 4 mundos, que corresponde na árvore da vida, também a árvore da vida, a 4 árvores da vida. Mas voltando agora ao foco, tema específico das 4 letras sagradas, correspondendo a 4 grandes líderes, expoentes, figuras conhecidas de outras vertentes filosófico-religiosas, mas que aqui tem uma interpretação cabalística fenomenal e da qual nós devemos ativar. A gente já carrega em nós as 4 figuras, que são arquétipos, mas que a gente precisa ativar verdadeiramente. O interessante é que são as letras das palavras em hebraico, das figuras bíblicas, né? Primeira letra Yud, da direita para a esquerda, quem estiver olhando. Que essa letrinha Yud corresponde nada mais, nada menos do que o discípulo, servo, fiel de Moshe Rabbeinu, de Moisés, o nosso mestre, na configuração cabalística, na denominação de Yoshua, Josué. O Yud foi incorporado ao seu nome. Seu nome de nascença, originalmente, ele era um escravo israelita, um servo de Moisés, mas era um servo. Como hoje em dia a gente chama de empregado, né? Subordinado, governanta, mordomo, mas no fundo era um servo mesmo. E ele era de extrema humildade, capacidade, habilidade de aprender fenomenal. Então esse é o primeiro código revelado, o nome dele era Rocheia, constando inclusive na Torá. Rocheia se tornou Yehoshua, botou um Yud na frente, que é um código que a gente está correlacionando, segundo a Cabalá, ao tetagrama. O Yud corresponde ao nível mais elevado, ao mundo de Atzilut, da emanação. Então, para a gente emanar essa luz divina nesse nível mais elevado, a gente precisa da qualidade, da humildade, Anavá, que é o que exatamente o arquétipo dessa correspondência de Yoshua, de Josué. Não foi à toa que foi ele que liderou a entrada do povo de Israel na terra, no território, no espaço-tempo, levando 7 anos, depois mais 7 anos, que também tem código. São códigos em cima de códigos, chamadas matematicamente na Cabalá, matematicamente ou cabalisticamente, em funções de desdobramento.
Agora vamos para o segundo, aqui apenas um flash, né? Uma síntese desse conhecimento fenomenal, do qual a gente deve ativar. A humildade é a origem de tudo. Quando a gente reconhece o poder, a força, a sabedoria, tudo, o amor divino. E é daí que é a transcendência. E a gente ativa a imanência que está em nós, essa centelha, como a gente falou. O segundo nome é interessante, que é a figura de uma mulher, Sará, mulher de quem? Esposa de Abraão. A matriarca de Israel, a matriarca, na verdade, da humanidade, num sentido amplo mesmo, com esse código cabalístico que a gente vai apresentar, que está aqui escrito já sobre o amor. Abraão, ele está na Sefirá de Hesed, da bondade, mas a gente entende, aprende com a Kabbalah que no entorno, no contorno, aquela que faz a proteção dessa bondade, ou melhor, que aumenta e amplia a circunferência ou a esfera, ou de forma em várias dimensões, né? Como se fosse um círculo em várias dimensões, é a Sará, né? Na representação de Hesed. Então é o amor, é o lado feminino dessa Sefirá, que está abaixo das 3 Sefirot na árvore da vida, e que corresponde à letra Rei, porque ela se chamava Sarai, na Torá, descrito na parte literal mesmo do texto, e se transformou em Sará, quer dizer, o Yud saiu e virou um rei, a letra Rei, que é exatamente essa segunda letra da direita para a esquerda que nós estamos observando e botando aqui exatamente como ela é. Terceira letra, que revela um terceiro código associado a outra figura bíblica. Só para não deixar de passagem, é importante que é o que? O aspecto feminino, né? Uma mulher, a amorosidade direta no sentido da receptividade também, cabalisticamente, que é um recipiente que recebe a luz divina e aí pode distribuir de forma muito mais amorosa no verdadeiro receptor, que é a figura arquetípica de Sará. Então, o terceiro nível, ou terceira letra, que corresponde a um terceiro mundo, mas que, na verdade, não são estanques, elas se interrelacionam. Isso é importante também informar e revelar. É o estrangeiro, aquele que está fora da nossa cidade, que não é da nossa cidade natal, não faz parte do nosso grupo, não é daquele paradigma que a gente converge de qualquer setor da humanidade. O estrangeiro, o ger, é relacionado à justiça, é o vav, e não por acaso o vav conecta os mundos superiores com o inferior, e ele realmente está relacionado à parte astral, das influências astrais, que são numa linguagem em nível popular chamado de karma, né? Os níveis kármicos, os níveis astrais, tanto superior quanto mediano e inferior, numa linguagem mais popular romana, é Itró. Itró era Yeter, e aí foi acrescentado um Vav, que é essa letrinha que está ao lado aqui em hebraico. Ou seja, ele veio ao seio do povo de Israel por reconhecer a divindade. Na verdade, aí não é uma conversão como a gente imagina, dessa religião para aquela religião, daquela outra para outra e vice-versa. E não é a questão personalística, egocentrada, muito pelo contrário. É um reconhecimento da divindade, e o povo de Israel representava naquela época, se caracterizava ainda mais com a figura de Moisés e os fenômenos que tinham ocorrido. Ficou conhecido, apesar de não ter WhatsApp, internet, né? Ficou conhecido entre os povos, o povo de Israel nesse sentido. E Itró, ela é a representação, ele não era do povo de Israel, interessante, ele é de fora. Então o tetragrama está emanando, está exortando a gente a compreender, o teu discernimento, a ter a interação com todos aqueles que estão fora do nosso círculo, sairmos da nossa zona de conforto e também aceitarmos a entrada de alguém de fora, entre aspas, né, na metáfora e no arquétipo aqui apresentado. E para terminar e fechar o nosso pequeno bate-papo, shiur, uma liçãozinha da Kabbalah para todos, a figura única, né, do primeiro monoteísta conhecido, segundo a Bíblia, segundo a Torá, que é Abraão, que na verdade ele também era Avram, depois sendo Abraham, é o outro rei inserido, constando literalmente na Torá, mas que aí é o que? É o paradigma daquele que, entre aspas, nada contra a corrente.
Todos os peixinhos nadam, né, junto com a maré, e ele não, nadou contra a chamada idolatria. No fundo é o que? Contra todos os nossos níveis inferiores, emocionais, racionais, espirituais, sociais, físicos. Quando a gente luta contra algo que diz que é impossível de conseguir, quando é uma doença que é chamada incurável, acaba sendo curável através da própria ciência, através também da cultura, quando a gente muda uma cultura nociva, destrutiva, para algo superior, sublime, superior não no sentido de uma estrutura religiosa, mas de uma estrutura verdadeiramente essencial, divina. Quando muda na questão da arte, em todos os setores da própria política, quando se faz um bem coletivo, que se muda a visão partidária, a visão de uma dicotomia, de algo sectário. Abraão foi esse que congregava, recebia todos, era hospitaleiro. Ele recebia, tinha as 4 faces, as 4 portas da tenda, digamos assim, da barraca, que ele montava para receber a todos. Então ele encerra, ele fecha, né, aqui no mundo terreno, que é necessário para que haja redenção, evolução, felicidade, o quê? A fraternidade. Sem fraternidade, nenhum ser poderá viver bem aqui na Terra, em qualquer ponto do planeta. Quando a gente é realmente e se vê como irmãos, a fraternidade, o fraterno, o ser fraterno, dentro da própria palavra. E a palavra também em hebraico tem um código, ahavá, que é parecido com a palavra amor, ahavá, com outras letras, é claro, mas aqui é fenomenal esse código, daí a gente vai emanar o amor divino, o fluxo amoroso divino em toda a árvore da vida.